Temos também uma escola de idiomas e uma escola de inovação de trabalho. Também abrimos uma escola bíblica para formação de obreiros bíblicos e professores, e também queremos expandir essa escola para que se torne uma universidade no futuro, e também abramos a possibilidade de estudantes estrangeiros que têm dificuldade de seguir Jesus no país deles, para que venham estudar aqui. Tudo isso é possível pela colaboração de irmãos fiéis ao redor do mundo. Muito obrigada e que Deus abençoe em sua fidelidade. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Grandioso Deus, amadíssimo Pai que está no céu, nós mais uma vez te adoramos, Senhor, nesse momento com os dízimos e com as ofertas. Que o Senhor possa continuar derramando bênçãos incontáveis sobre cada um de nós, sobre os membros da igreja, sobre os nossos amigos que nos visitam, sobre as famílias aqui representadas. Nós possamos, Senhor, colocar nossas vidas e nossos projetos em Tuas mãos. Nós te pedimos em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. A única saída para continuidade do culto dessa manhã. Motivos pra parar e desistir.
Querido Deus, estamos imensamente agradecidos pela grata oportunidade de nos encontrar em Tua presença, nos encontrar com os irmãos para, como igreja, Te adorar e também sermos edificados pelo Senhor, pelos louvores, pela Tua palavra. Que nos momentos que se seguem, o mesmo Espírito que esteve aqui até o momento possa permanecer conosco. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado a todos os irmãos. Antes de iniciarmos o estudo dessa manhã, nós tivemos uma reunião de comissão na quinta-feira à noite. Eu gostaria de convidar a irmã que foi a secretária naquela comissão, para que ela pudesse fazer então a leitura da ata, e os irmãos podem ficar atentos. Feliz sábado, irmãos. Comissão realizada no dia 30 de janeiro de 2025 na Igreja Adventista do Sétimo Dia Central do CPA 3. Presentes, Pastor Oséias, os anciãos Laelso, Roque, José de Souza, Éder e os demais irmãos: Ana Carolina, Thelma, Esther, Bruna, Fernando, Deise, Antônio, Edilene, Joacir, Benedita e Danilo. Reunião aberta às 19h58, com oração pelo pastor Oséias, que leu a palavra em Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 a 6. Após breve meditação, a irmã Esther fez a oração inicial. Temas em pauta: JA e Social, aprovados para o dia 15 de fevereiro de 2025 pela direção dos jovens, e aprovado também a venda de salgados no dia do JA em prol da ASA. Secretaria da Igreja: a Nicole e a vice, a Joeli. Secretário pastoral: o Máximos. Vice-líder do Ministério Jovem passa a ser a Isabela, no lugar da Deise. Diretor do Desbravadores: a Miriam, associada Lilian e secretária a Deise. Diretor dos Aventureiros: Creuza Cadete, associada Edna e associado Urno Paulino. Sem mais a tratar, foi dado por encerrada a comissão, sendo 21h40, com oração pelo pastor Oséias. Havia algumas funções que estavam vagas, nós temos a necessidade então de compor essas funções para que nós possamos iniciar o planejamento da igreja e começar as atividades da maneira devida, né? Então a comissão reunida optou por indicar esses nomes para compor esses cargos. Nós não temos aqui a necessidade de deixar uma semana de observação, porque não é a comissão de nomeações, foi a comissão da igreja que reuniu para compor aquilo que estava em aberto. Então, temos apoio, mesmo não ficando uma semana de observação, temos que perguntar se há observação. Se a observação puder ser feita, se houver observação puder ser feita em público, pode ser feita. Se não, pode procurar a minha pessoa, qualquer pessoa que esteve na reunião de comissão depois, compartilhar e a gente pode rever o caso específico, tá bom? Temos alguma observação que pode ser feita em público? Não havendo. Não é sobre observação sobre os cargos, é só sobre a questão da minha carta de transferência do CPA 4 aqui para o CPA 3. Foi falado na comissão, sim ou não? É que quando é feito um pedido de transferência, tem mais de um ano. Quando é feito um pedido de transferência, a secretária visualiza no sistema e aí ela presta para a comissão. Como nós escolhemos a secretária agora, então provavelmente na próxima comissão vai ser votado, que inclusive deve ser votada a minha, da minha esposa, dos meus filhos, na próxima comissão também, tá bom? Vamos ficar bem atentos a esse detalhe, viu? Então os favoráveis podem manifestar seu apoio levantando sua mão. Ok, está votado. Obrigado.
Amigos, só dando mais uma ênfase, já foi falado aqui no momento do anúncio, mas dando mais uma ênfase em 3 áreas. Primeira, sobre o nosso retiro espiritual. Você não pode ficar de fora do nosso retiro espiritual, porque esse retiro não é apenas um momento que vamos tirar para nos recrear, é um momento de diversão. Vai haver também um momento de recreação, que nós também precisamos, mas também vai ser um momento de interação entre nós, vai ser um momento de interação entre os demais membros do distrito. Nós queremos formar um distrito forte, um distrito que cresce com vitalidade, e para que isso aconteça é importante ter essa interação com as demais igrejas do distrito. Vai ser um momento de reconsagração ao Senhor, de busca da intimidade com Deus, nós vamos dar uma ênfase muito grande nisso, e vai ser um momento que vamos aproveitar para alinharmos a nossa visão com respeito àquilo que nós queremos como igreja, como nós queremos avançar como igreja, como distrito. Então você não pode ficar de fora, já foi falado, mas se tem alguém que pretende estar no retiro e a dificuldade para estar seja um fator financeiro, converse com o Fernando, com a irmã Bruna, converse, veja o que pode ser feito. Vai ser feito todos os esforços para que você possa estar presente, tá bom? Então não saia sem conversar com o Fernando. Vamos tentar de todas as maneiras ter um retiro repleto de pessoas que vão sair dali repletas do Espírito. Amém? Segundo aspecto, eu vou falar já do segundo e do terceiro junto: Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros. O Clube de Desbravadores e o Clube de Aventureiros são ferramentas da igreja que se colocam à disposição do Senhor para salvar vidas. Então salvam, ajudam no processo de salvação das crianças e ajudam no processo de salvação não só das crianças da igreja, mas de outras crianças que não são da igreja que virão, e também impacta de maneira muito positiva a vida dos pais dessas crianças, das famílias que cuidam dessas crianças. Então a liderança do Clube de Desbravadores e do Clube de Aventureiros foi estabelecida, sua comissão executiva. Agora vai iniciar uma segunda etapa, onde vai ser aberta as inscrições, será feito um planejamento, só que nós precisamos de mais gente, porque nós temos os diretores associados, os secretários, mas nós vamos precisar de instrutores, vamos precisar de conselheiros. Então, se você sente que Deus está te chamando, ore ao Senhor, procure a liderança do Clube dos Desbravadores e do Aventureiro para fazer parte de um desses 2 clubes, que é um chamado de Deus para você, para ajudar na salvação das nossas crianças e de suas famílias. Se você não sente que está sendo chamado pelo Senhor, ore ao Senhor e venha. A gente sabe que o seu chamado vai acontecer quando você já estiver em serviço, mas venha, nós precisamos de você, tá bem? E nós queremos 2 clubes de aventureiros e exploradores fortes, que façam a diferença não só na igreja, mas na comunidade. Então a sua participação é de extrema importância, não fique de fora. Vai ser um ano de muitas aventuras, de muitas conquistas, de muitas realizações, tá bem? Agora sim, abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos fazer um estudo breve do verso 1 até o verso 8. Isaías é um livro interessante. O capítulo 6 ele é um capítulo muito conhecido pelo fato de no capítulo 6 está o chamado e a resposta de Isaías ao chamado de Deus. Então, muitos dizem que Isaías capítulo 6 é o capítulo do chamado de Isaías, mas nós vamos analisar se de fato é o chamado do profeta Isaías. Encontraram? Se encontraram, segure aí. O livro do profeta Isaías, nós vamos fazer a leitura logo mais. Bem, o livro do profeta Isaías é o maior livro profético do Antigo Testamento. Isaías é o profeta que profetizou no Reino do Sul. Esse reino também era chamado de Reino de Judá. Especificamente, a impressão minha está dando eco. Eu estou ouvindo minha voz em algum lugar aí. O ministério profético de Isaías se deu especificamente em Jerusalém. O alcance da sua mensagem não se limita a Jerusalém, mas era de Jerusalém que ele profetizava, porque era em Jerusalém que ele nasceu, foi educado e vivia.
O ministério profético de Isaías, ele começa logo depois da morte do rei Uzias, no ano 740 a.C., e o ministério profético dele dura 54 anos. Então, já pensou? Um ministério de 54 anos? Esse foi o período do ministério profético de Isaías. Isaías, ele profetizou em um momento em que existiam outros profetas que profetizaram no reino do norte, ou seja, no reino também chamado em Israel. Ou seja, ele foi contemporâneo ao profeta Amós e ao profeta Oséias, viveram em épocas, na mesma época, né? Só que cada profeta profetizando em um território diferente. Isaías, ele nasceu em um contexto de relativa riqueza, ou seja, ele não era uma pessoa muito pobre, ele era até rico, podemos falar assim. Ele tinha uma elevada posição social, ele era um membro da corte real, ele era um dos conselheiros e confidentes do rei Uzias, e esse rei governou por 52 anos. Agora, o ministério profético de Isaías começa exatamente no final do reinado do rei Uzias. Então significa que Uzias foi conselheiro quando ele ainda não era profeta. Quando o rei morre, Isaías começa seu ministério profético. Nós vamos ver logo mais adiante na leitura que vamos fazer. Isaías também é chamado de profeta messiânico, porque justamente o livro de Isaías traz uma riqueza de detalhes muito interessantes com relação à vida do Messias, ao seu nascimento, à sua vida, à sua morte. E o nome Isaías significa o Senhor é salvação. Vamos então para o texto bíblico. Isaías capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao 8. Mas antes da leitura, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Querido Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós, e agora nós necessitamos da iluminação do Santo Espírito do Senhor. Ele possa agir na nossa mente, no nosso coração, para que possamos entender e querer viver aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que te pedimos por Jesus. Amém. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. E finalmente o verso 8 diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto que nós lemos começa relatando a morte de um líder, a morte do rei Uzias. O rei Uzias era um rei que tinha feito grande diferença na vida do povo, na sua nação, porque ele, durante o seu reinado, o povo de Judá havia experimentado um dos mais longos períodos de prosperidade. Esse período corresponde a 52 anos do seu reinado, o reinado do rei Uzias. Mas agora aqui no capítulo 6, o capítulo começa relatando que esse rei, responsável pela estabilidade, responsável por uma economia sólida, responsável pela prosperidade, responsável por alinhar a visão do povo, alinhar a visão dos seus súditos com a visão divina, esse rei agora estava morto. Logo, com a morte desse rei, que era um grande líder, a nação estava diante de uma incerteza. E essa incerteza gerou uma certa angústia que também foi manifesta na vida do profeta Isaías, que até então ainda não era profeta. Uma dessas incertezas estava relacionada com a resistência que esse rei, o rei Uzias, havia tido para com o rei Tiglat-Pileser, o rei assírio. Esse rei estava conquistando boa parte dos territórios ao seu redor, dominando outros reinos, e ele havia feito algumas investidas para dominar também
a Judá. Só que o rei Uzias resistiu bravamente a esse rei, trazendo segurança e estabilidade à sua nação. Agora que o rei estava morto, a angústia estava diante do povo, porque com a morte do rei algumas interrogações surgiram. Interrogações do tipo: o que aconteceria agora a Judá? Quem seria o novo rei? Como seria o novo rei? Será que esse rei seria fiel a Deus? Será que esse rei administraria com fidelidade, com integridade da nação, como o rei Uzias estava governando? Será que esse rei também resistiria ao inimigo, deixando a nação em segurança? Como ficaria a situação econômica do rei? Bem, todas essas eram interrogações pertinentes para aquele momento. O povo estava diante de uma situação triste pela morte do rei, e essa situação não simplesmente era triste, mas trazia também incerteza e angústia. Por isso, eu intitulei a mensagem dessa manhã com a pergunta: quando a angústia bate a porta? Já passamos em algum momento da nossa vida por situações que a angústia bateu na nossa porta, que a angústia esteve ali diante de nós, nós não sabíamos muito o que fazer, mas sentíamos aquela aflição e aquela angústia. O que fazer diante de uma situação como essa? Essa era a situação que Judá se encontrava, e Isaías também se encontrava. O sentimento de Isaías era um sentimento de tristeza, de certo temor. Isaías estava angustiado, mas ao mesmo tempo ele estava tremendamente machucado, angustiado pelas incertezas e machucado pela perda de alguém que ele considerava um amigo. É assim que nós nos sentimos quando perdemos pessoas que são importantes para nós. Foi nesse momento de dor que Isaías foi ao templo adorar, talvez na expectativa de ter uma resposta divina. Nesse momento de aflição, as pessoas são mais vulneráveis a voltar-se para Deus. Quantos de nós, no momento de angústia e aflição, nunca abrimos a Bíblia esperando uma resposta divina? Quantos de nós nunca fez isso? Fizemos muitas vezes. Isaías foi em busca da resposta divina no templo, e quando chega ali no templo, ele tem uma experiência extraordinária. Isaías tem uma visão da sala do trono. Isaías tem uma visão de Deus sentado no seu trono. Isaías, ele tem um encontro face a face com Deus. Como seria maravilhoso para nós termos um encontro dessa maneira, encontrar-se com Deus face a face. Isso é possível, talvez não com as características e no mesmo contexto de Isaías, mas é possível, porque o profeta Jeremias, no capítulo 29 e no verso 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós podemos ter essa intimidade com Deus se o buscarmos de todo o nosso coração. O profeta Isaías, ele era uma pessoa de Jerusalém, era uma pessoa que estava familiarizada com o ambiente real, ele era uma pessoa que conhecia o palácio, ele era uma pessoa que estava no convívio constante do rei, do trono, com a realeza. E isso nos diz a maneira como Deus se apresenta ao seu povo, como Deus se comunica ao seu povo. Deus, ele fala com cada um dentro do seu contexto imediato, utilizando símbolos e situações que a pessoa conhece, para que não seja estranho à pessoa. Então, agora Deus queria dar uma mensagem ao angustiado e machucado Isaías. Eu vou colocar aqui embaixo, porque desastrado como eu sou, a possibilidade de eu meter a mão e jogar no chão é muito grande. Então vou colocar aqui atrás que está mais seguro. Muito obrigado, irmão. Então Deus, ele agora vai se comunicar com Isaías, e ele fala com Isaías utilizando elementos e um contexto que é familiar para Isaías. É assim que Deus se comunica conosco. Deus não fala conosco utilizando coisas que nós não conhecemos, que nós precisamos decifrar. Deus fala conosco no contexto imediato que nós estamos inseridos. Então Isaías estava inserido na realeza de Judá. Deus então se apresenta a Isaías no contexto de realeza. Isaías vê um alto e sublime trono. Veja que Isaías começa a descrever a visão que ele tem, no contexto que ele conhecia, do trono, da realeza. E olha só, Isaías descrevendo, ele começa a ver elementos que são diferentes do trono que ele conhecia de Judá.
O trono que Isaías vê é um trono sublime, é um trono alto. Isso denota uma posição de superioridade. O trono que Isaías está vendo é um trono superior ao trono que ele conhecia em Judá. Embora o trono de Judá demonstrasse ou revelasse um certo poder, um certo controle, uma certa estabilidade, porque o rei vivia essa condição há 52 anos, ele vê algo maior. Ele vê algo mais sublime, porque as coisas de Deus são assim. Não é assim que Paulo diz aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As coisas de Deus são mais sublimes, estão além da nossa imaginação, além da nossa compreensão muitas vezes, mas Deus se revela a cada um de nós. Esta visão de Isaías no capítulo 6 revela Deus cujos símbolos de sua realeza são tão grandes que enchem todo o templo. Ele fala da veste, da aba da veste de quem estava sentado no trono, e a aba dessa veste enche todo o trono. Vamos comentar mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Isaías vê um Deus tão alto, tão santo, tão poderoso, que mesmo os seres celestiais que ali estavam descritos na visão como serafins, os anjos serafins, eles não se atreviam a olhar para Deus, porque está diante de um Deus muito santo. Eles não se atreviam. Eles cobriam os seus rostos e os seus pés, mas sobram duas asas. Com duas cobriam o seu rosto, com duas cobriam os seus pés, sinal de reverência diante de um Deus santo. Mas sobram duas asas, eram 6 asas. Com 2 asas eles se movimentavam, porque diante de um Deus santo nós precisamos ser reverentes, mas a inatividade é irreverência. Diante de Deus nós precisamos ser reverentes, mas não inativos, porque não se adora passivamente, sim ativamente. A adoração nos leva à ação. E o som dos louvores que saíam da boca desses seres santos resultou em um grande tremor. Diz que o limiar, olha só, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, diz o verso 4. Um tremor, um movimento inesperado, que não era comum, porque o louvor era extraordinário. E o chão tremeu, e o templo se encheu de fumaça. Já pararam para pensar o que era essa fumaça? Porque a fumaça normalmente está associada a algo que não é muito bom. A gente vai lá, lava aquela roupa, né? Separa as cores, pega as branquinhas alvejadas com verde, coloca no varal. Aí o vizinho limpou o quintal, a palha já está seca, aí ele põe fogo, aí a fumaça vem, fumaça sua roupa, que está com aquele cheirinho gostoso de amaciante. Nesse contexto, a fumaça é boa ou é ruim? Ruim, né? Fumaçou a roupa toda. Agora você está andando de moto, a viseira do seu capacete está meio estragada, ou entra por alguma brecha e de repente você passa num monte de fumaça e seus olhos marejam, porque a fumaça penetra os seus olhos. É bom ou é ruim? Normalmente a fumaça é utilizada num contexto ruim, das grandes queimadas, a poluição do ambiente, né? Não é assim? Mas aqui nós estamos falando de uma visão da sala do trono celestial, e para dizer que tudo ali estava muito bom, que tudo que estava acontecendo era fantástico, era extraordinário, o profeta diz que a sala se encheu de fumaça. Não está falando de algo ruim, certamente que não. Ele está falando de algo bom. Então do que exatamente o profeta está falando? Não é o tema do estudo de hoje, mas vamos fazer um breve esclarecimento. O povo de Deus, ao longo de todo o texto bíblico, ao longo de toda a sua jornada,
nunca andou sem a presença das três pessoas da divindade, nunca. Sempre as três pessoas da divindade esteve com o povo de Deus, sempre. Só que, quando nós vamos para o Novo Testamento, é muito nítido o protagonismo até a crucifixão de Jesus Cristo, da figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o protagonista, porque ele é o personagem central das Escrituras. Por que ele é o protagonista? Porque ele, além de ser o Criador, ele é o mantenedor e ele é o resgatador, ele é o redentor da humanidade. E essa redenção, ela se cumpre com o propósito final, o objetivo principal do nascimento de Jesus Cristo: sua morte e sua ressurreição. Então Cristo é o personagem central. Então tudo que tem a ver com Jesus Cristo é muito nítido, e a figura de Cristo, ela protagoniza. No Antigo Testamento, Cristo também é o protagonista, porque é o Cristo que é prometido em Gênesis 3,15, na primeira profecia messiânica ali no Jardim do Éden. Cristo é o protagonista porque se falava de alguém que nasceria para resgatar a humanidade. Os profetas, inclusive o profeta Isaías, fala de Cristo, fala que foi levado ao matadouro, não é assim? Isaías 53. Sim. Então Cristo é protagonista, só que o Pai também protagoniza, porque Moisés, vamos voltar um pouco antes. Abraão escuta a voz de Deus, nós associamos essa voz à voz do Pai. Moisés conversa com Deus, nós associamos essa pessoa ao Pai. Então é protagonista, só que o Espírito Santo não protagoniza. Parece que o Espírito Santo vai se tornar um protagonista só em Atos capítulo 2. Parece que ele vai se tornar um protagonista lá, mas na verdade o Espírito Santo não está para ser um protagonista. O Espírito Santo, ele faz um trabalho de bastidores. Estou utilizando uma linguagem mais didática possível. De repente a linguagem que eu estou utilizando nem seja adequada, mas com os poucos recursos linguísticos que eu tenho, é assim que eu posso expressar. O Espírito Santo age por trás dos bastidores. E agindo por trás dos bastidores, ele se esconde atrás dos símbolos. O Espírito Santo se esconde atrás dos símbolos. Logo, nós temos alguns símbolos na Bíblia. Isso é um estudo profundo. É um estudo que já foi elaborado, eu já tenho esse estudo pronto. Eu já apresentei esse estudo em um simpósio teológico na Bolívia. Então, é um estudo que já foi feita uma matéria desse estudo, foi para uma revista teológica. Então, é um estudo que tem argumentos bíblicos e tem argumentos do Espírito de profecia que o sustentam. Mas agora nós não estamos fazendo esse estudo, eu estou apenas utilizando uma pequena partezinha dele para explicar o que é a fumaça. Tá? Nós falamos da fumaça aqui. Então olha só, o Espírito Santo se esconde atrás dos símbolos. E um dos símbolos do Espírito Santo é a fumaça. Então o profeta não poderia estar dizendo que aquela sala se encheu de fumaça num contexto de algo bom, falando de fumaça mesmo. Ele está falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se esconde atrás dos símbolos. Então, Cristo tem títulos, tem nomes, tem títulos que nós mencionamos, que a Bíblia menciona, que a gente sabe que se refere a Cristo. Por exemplo, Emanuel é quem? É Deus. Mas é Deus conosco, é um símbolo de Cristo, é o Cristo conosco. Isso é Emanuel. Miguel é quem? É Jesus, mas é Jesus em que posição? Guerreiro. Sempre quando o termo Miguel é aplicado à figura de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo está falando em Jesus na posição de guerra. Ele é um general, ele está pronto para a batalha, está liderando um exército. Então Miguel. Então são títulos. O Espírito Santo também tem títulos. O Espírito Santo é o Paracletos, o Espírito Santo é o Consolador, né? O Espírito Santo também é chamado de Espírito do Senhor, ele também é chamado de Espírito de Deus. Mas num estudo mais profundo, nós vamos ver que quando aparece na Bíblia o braço de Deus, também está falando do Espírito Santo. Quando fala a mão de Deus, está falando do Espírito Santo. Quando fala de fumaça, não é toda fumaça que é o Espírito Santo. Precisamos entender o contexto, mas muitas vezes está se referindo ao Espírito Santo. Quando fala em nuvem, algumas vezes está falando do Espírito Santo. Quando fala em fogo, está falando de quê? Do Espírito Santo. Inclusive, quando João Batista diz assim: eis que não sou digno de atar sandálias dos seus pés, mas após mim vem um
que ele diz assim: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com esse texto é escrito originalmente em grego, e aqui nós temos uma conjunção chamada kai. A conjunção kai, ela é traduzida ao português como com ou e com. Só que tem uma regra: quando essa conjunção está diante de uma certa configuração gramatical no grego, ela deixa de ser uma kai conjuntiva e passa a ser uma kai exegética. O que é uma kai exegética? É quando ele não une dois elementos em uma oração, em uma frase. É quando ele explica, quando a segunda frase explica a primeira que já foi dita. Aqui na língua portuguesa nós chamamos de aposto. O que é um aposto? É quando a gente explica com a segunda frase que foi dito antes. Normalmente o aposto vem precedido da palavra, ou melhor, vem sucedido da palavra ou seja. Ou seja, para explicar. No grego, teria a tradução adequada dessa caída exegética não seria com o Espírito Santo e com fogo, seria com o Espírito Santo que é fogo, porque não é uma cai conjuntiva, é uma cai exegética, está explicando algo. Então, e com o Espírito Santo que é fogo. Logo, o fogo, a nuvem, o símbolo é um símbolo do Espírito Santo. E aqui nós começamos a entender algo profundo sobre o Espírito Santo. Por exemplo, qual a única parte da palavra de Deus que não foi escrita por uma mão humana? Qual a única parte? Os 10 mandamentos. Foi escrito por quem? O que está escrito lá? Dedo de Deus. Vocês imaginam assim como eu imaginava, o dedo de Deus escrevendo, né? O dedo de Deus é o Espírito Santo. Logo, os 10 mandamentos foram escritos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, não é um dedo lá. Quando lá em Daniel capítulo 5 aparece uma mão escrevendo na parede uma sentença sobre o reinado de Babilônia, a gente fala uma mão, aquilo ali é do Espírito Santo que foi ali para dar a sentença. Mas esse não é o Espírito de hoje, só para entender que a fumaça aqui é o Espírito Santo. Então Isaías, eu até fui um pouco demais, né, meu amor? Isaías, ele está tendo uma visão da sala do trono. E aí ele está vendo os elementos da sala do trono. Ele vê a aba da veste de quem está sentado no trono enchendo o templo. Ele vê que há um tremor. Ele vê os seres santos. Ele vê agora aquele ambiente cheio de fumaça. Aquele ambiente ficou tomado pelo Espírito Santo. Aquele ambiente de trono não era um ambiente como o ambiente do trono que ele estava acostumado a ver no reinado de Judá. Aquilo era diferente. Havia um fator espiritual ali. Havia uma grandeza que ele nunca tinha presenciado. E no verso 5 diz assim, ó. O verso 5 diz assim, ó. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Toda pessoa que está diante de Deus, ela tem uma consciência da sua pecaminosidade. Nenhuma pessoa que está muito próximo de Deus se acha muito santo. Não há. Eu já tive problemas em alguns distritos que trabalhamos para apaziguar a igreja e unificar a igreja dividida, porque tinha uma parte da igreja que tinha o Espírito Santo e tinha outra parte da igreja que não tinha o Espírito Santo. Não sou eu que estou falando que uma parte tinha, outra não tinha, era eles que falavam. Nós temos o Espírito que nós levantamos de madrugada. Nós temos o Espírito, pastor, porque nós assistimos um programa. Nós temos o Espírito porque nós temos uma rotina. E não dá para tolerar. Fizemos uma reunião no sábado à tarde. Falei para o diácono: fecha a porta e me dá a chave. Como assim, nós só vamos sair daqui quando nós entendemos o que de fato o Espírito Santo faz. Então tem muita gente que busca o Espírito Santo e começa a subir num pedestal mais elevado, se sentir mais santo do que os demais, porque tem o Espírito. Mas essa não é a ação do Espírito. Quando a pessoa está plena do Espírito Santo, ela tem um senso da sua pecaminosidade, porque o Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa não faz ela olhar para as outras pessoas, faz ela olhar para ela mesma. E é essa experiência que Isaías está tendo. Quando ele está diante do Espírito, o Espírito Santo toma aquele lugar, enche aquele ambiente de fumaça, o Espírito Santo toma de conta do ambiente. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Isaías poderia dizer: olha, eu sou melhor do que muitos aqui no reino. Mas uma pessoa diante de
Deus, verdadeiramente, ela não olha para os demais. Ela olha para ela em comparação com a santidade de Deus. Isaías diz: eu estou perdido. Eu estou perdido. E o que acontece nesse momento? Verso 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O que é uma brasa viva? Meu pai diz assim, ó: carvão, você tem que ter cuidado, porque ele apagado te suja, e ele aceso te queima. Meu pai diz assim: carvão, tem que ter cuidado, ele apagado te suja, e ele aceso te queima. O que isso significa? Que se ele está aceso, ou seja, se ele é uma brasa viva, ele é o quê? Fogo. Aqui não é um carvão, aqui é fogo. O serafim trouxe uma brasa viva, trouxe fogo. E fez o que com esse fogo? Será que queimou a boca de Isaías? Não, mais uma vez aqui o Espírito Santo está agindo atrás dos símbolos. Primeiro o Espírito já tomou lugar, através da fumaça, um símbolo do Espírito. Agora o Espírito é o fogo, e ele toca os lábios de Isaías, e nesse momento Isaías é purificado. Sabe por quê? Porque não existe nada que eu e você possamos fazer para sermos purificados. Nada, absolutamente nada. Mas somente o poder de Deus pode nos purificar. Amém. Só Deus pode nos purificar. Aqui Deus está purificando Isaías. Isaías sai purificado. Ele tem um senso da presença divina, e ele se purifica nesse momento. Quando nós olhamos para nossas próprias experiências, quando nós olhamos para as situações angustiantes que nós temos no decorrer da nossa vida, no dia a dia, muitas vezes nós temos a sensação que estamos sozinhos. Muitas vezes nós temos a sensação que Isaías estava tendo, e toda a nação de Judá estava diante de muitas incertezas, e olhava para o trono estava vazio. E agora, quem vai cuidar de nós? Muitas vezes nós temos depositado a nossa confiança em seres humanos, e aí, quando esses seres humanos fracassam, falham, hoje já não podemos contar com eles, nós ficamos como um barco à deriva, sem destino, sem saber para onde vamos, à mercê. Mas Isaías aqui está tendo uma experiência fantástica, porque no mesmo momento que Isaías olha para o trono de Judá vazio, ele olha para o trono do universo, e o trono do universo está ocupado, e aquele que está sentado no trono do universo é mais poderoso do que Uzias. Ele é alto e sublime, e ao redor daquele trono do universo tem o Espírito Santo. Sabe, nós precisamos ver o que Isaías viu. E o que Isaías viu? Dos versos 1 ao 4, Isaías vê a posição de Deus. Isaías vê a posição de Deus. Isaías viu Deus em sua soberania. Ele viu que o rei terreno havia morrido, mas que o rei dos reis estava vivo e reinava sobre sua nação. No momento de angústia, talvez você olhe para os lados, para aqueles com quem você contava e já não pode contar com eles, mas saiba que Deus está em sua posição de governo, e Ele está com os braços estendidos para nos atender. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do céu estava ocupado. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Nos tempos bíblicos, em alguns lugares do mundo ainda hoje, a grandeza de um rei, ou uma tentativa de expressar o poderio desse rei, é através daquilo que ele se veste. Então muitos reis, alguns deles de baixa estatura, assim como eu, ele queria demonstrar que era poderoso, então ele usava uma roupa maior do que ele. Usava a sua roupa normal, e ele tinha uma capa. E essa capa tinha uma espécie de aba, uma espécie de cauda, como por exemplo as caudas dos vestidos das noivas. Então aquele rei, muitas vezes pequeno, diante de uma grande assembleia, diante de povos, em momentos de alianças comerciais ou alianças com outros povos, ele entrava com a sua coroa na cabeça, com a sua veste real, e a aba da sua veste enorme, porque as pessoas olhavam e pensavam: esse rei é muito poderoso, porque o tamanho da sua roupa denotava o seu poder. E não é à toa que Isaías diz que a aba das vestes daquele que estava sentado no trono do céu enchia todo o templo.
O que Isaías está dizendo com isso é que estava diante dele aquele que era o mais poderoso de todos os reis. E isso é verdade, porque o profeta Daniel, lá no capítulo 2, diz que o reino desse rei é um reino que não terá fim. Amém? Amém. É um reino que não terá fim. O governante de Judá não poderia mais governar. Ele estava morto. Mas o governante do universo continuava assentado em seu trono, em sua posição de governo, cuidando dos interesses da nação. Isaías entendeu que o verdadeiro e soberano governante estava reinando sobre o seu povo. E eu e você precisamos entender que não importa qual seja a situação que enfrentemos, não importa qual seja a angústia que estejamos passando, Deus é soberano e Ele governa sobre nós. Amém. Amém. Mas Isaías também viu Deus em sua santidade, vê Deus em sua posição de governo, com seu poder, com sua soberania, mas ele vê Deus em sua santidade. Os seres angelicais que estavam ali no templo revelam um pouco da personalidade de quem está sentado no trono. Eles proclamam não simplesmente que Deus é santo. Eles poderiam dizer isso, proclamar a santidade de Deus mencionando apenas uma vez, santo. Já seria suficiente para Isaías entender que aquele que estava no trono era um rei diferente, era um rei santo. Já seria suficiente para mim e para você entender que Deus é santo. Eles proclamam não só a santidade de Deus, mas eles proclamam a natureza de quem estava sentado no trono. E essa natureza tem a ver com o Deus Trino. 3 pessoas que fazem parte da divindade. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. O governo deste mundo é manifesto e está nas mãos das 3 pessoas da divindade. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas nós precisamos sentir também o que Isaías sentiu. Isaías viu Deus em sua posição de governo, viu a santidade de Deus, mas nós precisamos sentir o que Isaías sentiu. Isaías sentiu a presença do Espírito quando aquela sala se encheu de fumaça. Mas Isaías também sentiu o toque do Espírito nos seus lábios. Deus quer purificar os nossos lábios. Deus quer purificar a nossa mente, especialmente nos dias que nós vivemos, em que as pessoas estão mentalmente enfermas. Deus quer purificar a nossa mente. Amém. Nós precisamos sentir o toque do Espírito. Amém. Mas Isaías também ouviu a voz de Deus, e nós precisamos ouvir o que Isaías ouviu. Isaías ouve um chamado. Agora só um detalhe: o chamado não é endereçado a Isaías. Quando Deus fala assim: a quem enviarei? Veja que ele usa a expressão no singular: quem enviarei? Mostrando a unicidade de um único Deus. Não existe 3 deuses, é um Deus. Aí ele fala: quem há de ir por nós? Agora ele sai do singular e vai para o plural. Os estudantes da língua portuguesa vão dizer que existe uma incoerência ou um erro na composição dessa frase. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele vai dizer: mas era um, agora já é mais de um. É que a primeira expressão denota a unicidade do único Deus. E a segunda expressão, pergunta: quem há de ir por nós? Demonstra que esse Deus é manifesto em 3 pessoas, em mais de uma pessoa. Só que ele não fala: Isaías, eu posso te enviar, você pode ir por nós? O chamado não é endereçado a Isaías, o chamado é aberto. Mas Isaías ouve o chamado, e uma vez que Isaías ouve o chamado, já tocado pelo Espírito, Isaías não rejeita o chamado. E com isso eu quero dizer que é impossível, eu quero afirmar, através do estudo bíblico de hoje, que é impossível uma pessoa tocada e dominada pelo Espírito rejeitar algum chamado de Deus. É impossível. A pessoa pode se sentir pequena diante do desafio, a pessoa pode ver a sua incapacidade,
Ela pode até olhar para o lado e começar a enxergar pessoas que, na sua perspectiva de vida, têm mais condição e mais possibilidades, mais capacidade do que ela. Mas se ela estiver repleta do Espírito, ela não vai rejeitar o chamado de Deus. Porque aqui nós temos um Isaías, um riquinho da corte de Jerusalém, triste e angustiado pela morte do rei, agora tomado pelo Espírito, dizendo: eu vou, eis-me aqui, envia-me a mim. É esse Isaías que se torna, aceita o chamado de Deus nesse momento e começa um ministério profético, um ministério duradouro de mais de 50 anos. E em que consistia exatamente o chamado de Isaías? Isaías teria de sair dali agora repleto do Espírito e compartilhar com a nação aquilo que ele viu. Olha, não se preocupe, porque a perspectiva de segurança baseada na expectativa humana chegou ao fim com a morte de Uzias. Vai vir um novo rei, nós não sabemos como será. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, como já aconteceu antes de nós. A nação pode continuar prosperando ou pode entrar em colapso. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: tem um rei que está sentado no trono em sua posição de governo e ele cuida de nós. Amém. Essa é a certeza que nós temos que ter. Nós temos que sair daqui ouvindo o que Isaías ouviu. A quem enviarei? Nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui. Para o que o Senhor precisar, onde o Senhor precisar, eu preciso dizer para as pessoas que existe um governo melhor do que todos os governantes do mundo. Amém. Glória a Deus. E haverá tempos melhores. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: que ver o que Deus viu, a soberania e a santidade de Deus, a essência de Deus é muito bom. Precisamos dessa experiência. Sentir o que Isaías sentiu, nós precisamos muito dessa experiência. Ouvir o que Isaías ouviu, também nós precisamos ouvir o chamado de Deus a cada dia, em cada circunstância e situação. Mas o mais importante é responder como Isaías respondeu. Esse é o mais importante. Isaías entendeu que sua confiança deveria ser depositada no Senhor. A dor de Isaías não desapareceu. A sua angústia não desapareceu de imediatamente. Deus não fez uma mágica e solucionou todos os problemas de Judá. Deus não fez. Mas Ele mostrou quem estava no comando. Ele mostrou quem tinha o controle de todas as coisas. É por isso que nós precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. Totalmente no Senhor. Nós temos várias situações, vários motivos para nos trazer angústias e decepções. Mas Deus é Deus. Deus está no controle do universo. E Ele está à nossa disposição. Nesse momento eu quero convidá-los a responder ao chamado do Senhor, ficando de pé e cantando junto esse louvor congregacional.
Querido Deus, nossa gratidão ao Senhor porque sentimos a Tua presença aqui conosco. Nós não queremos sair daqui sem a certeza do batismo do Teu Espírito. Nós queremos ter um contato com o Espírito do Senhor todos os dias da nossa vida, para que possamos estar sensíveis ao toque do Senhor, à voz do Senhor, ao chamado do Senhor. E que para que tomados pelo Teu Espírito possamos dar a resposta que Isaías deu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa qual seja o chamado do Senhor, nós possamos nos colocar inteiramente à disposição do Senhor em Tuas mãos, para ser usado por Ti. Muito obrigado pela vida de cada trabalhador de Deus nesse tempo. Que o Senhor possa cuidar de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe intensamente cada um de nós. Espero que você tenha gostado do culto hoje da Igreja Adventista do CPA 3 Central. Por favor, amigo, não esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo. Aperte os sininhos das notificações, tá? Compartilha para o máximo de pessoas possíveis para ouvirem essa mensagem do Pastor Oséias. Até o próximo Conectado 7.